Capítulo 1135, Cidade Imperial e Memorial. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. O mundo verdadeiro marcial em que a Ilha Serena estava localizada era extremamente vasto, até mesmo um nível maior do que o mundo Atlas, o mundo onde o Palácio Grito da Fênix estava localizado. Dos grandes mundos no reino dos deuses, o que decidia qual era maior ou menor não era a sua massa ou área. Pelo contrário, era o número de potências, assim como a força das mesmas. E em um grande mundo, mais de 90% das potências estaria localizada no continente principal. Cada continente principal de um grande mundo do reino dos deuses tinha uma área incalculável de terras. Embora o local onde a Ilha Serena estava também fosse considerado parte do continente principal do mundo verdadeiro marcial, ficava nas margens mais distantes do mar, o Mar Desolado Vermelho. As citas de topo verdadeiramente grandes, como as Terras Santas e até mesmo Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto, estavam localizadas perto das maiores áreas centrais destes continentes principais. Esta região tinha um estoque de recursos incomparavelmente grande. Havia também um número extremamente alto de reinos místicos e até mesmo um intermediário era muito mais abundante do que o reino místico Desolado Vermelho. No entanto, embora esses reinos místicos fossem ricos em quantidades de recursos, o que eles produziam eram apenas pedras solares violetas, cristais solares violetas ou alguns outros material básicos de baixo nível. A melhor característica deles era que a quantidade de recursos era muito alta, mas, no entanto, a qualidade deles não era boa. Eles não eram como o reino místico da besta de divina, que possuía materiais celestiais de alto nível, como um osso do dragão supremo. Esse era um item que até mesmo uma potência no reino Lorde Absoluto lutaria até a morte. Quanto a 10 bilhões de pedras solares violetas, uma potência no reino Lorde Absoluto não teria nenhum interesse nisso. Essa era a diferença de nível. Embora os reinos místicos do grande mundo verdadeiro marcial fossem extremamente ricos e podiam até ser considerados como estando entre os mais ricos reinos místicos nos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses, eles não eram capazes de produzir materiais celestiais de alto nível, assim eles não eram muito tentadores para grandes potências. E grande parte da riqueza no grande mundo verdadeiro marcial era devida aos negócios comerciais que existiam nesse mundo. Todos os anos havia uma quantidade inestimável de riquezas sendo negociadas no mundo verdadeiro marcial. A cidade imperial e memorial era a maior cidade do grande mundo verdadeiro marcial e também a mais antiga. Depois que Li Ming se despediu de Mu Shuitian, seu destino era a cidade imperial e memorial. A razão pela qual ele veio para cá foi para recuperar a riqueza que a Terra Sagrada das Plumas Verdes havia deixado, entre elas o pergaminho de jade para o cultivo do manual celestial do tirano que Mu Qianshu deixara para trás. De acordo com Mu Qianshu, a cidade imperial e memorial já tinha centenas de milhões de anos. 100 milhões era um número aterrorizante, em especial quando usado para se referir ao tempo. Um mortal vivia por 1 bilhão de tempos de respiração e uma única respiração era um período extremamente curto de tempo. Se esses anos fossem transformados em tempos de respiração, a quantidade seria inimaginável. Esta era uma cidade que se desenvolveu constantemente ao longo de várias centenas de milhões de anos. Era fácil imaginar como isso era assustador. Embora Li Ming tivesse se preparado mentalmente, ele ainda estava chocado quando viu verdadeiramente a cidade imperial e memorial com seus próprios olhos. Esta é a cidade imperial e memorial? Li Ming olhou para a enorme metrópole à sua frente. Pelo contrário, era melhor chamá-la de continente flutuante. Nos céus acima do grande mundo verdadeiro marcial, um supercontinente flutuava por conta própria. Este enorme pedaço de terra tinha dezenas de milhares de milhas de comprimento e largura. A cidade imperial e memorial estava cercada por uma muralha de cidade que tinha milhares de pés de altura e centenas de pés de espessura, como se uma cadeia de montanhas a envolvesse. Por todas essas centenas de milhões de anos, inúmeras formações de matriz e quantidades incompreensíveis de energia foram usadas para sustentar a muralha da cidade. Desse modo, a muralha da cidade exalava uma aura simples e inigualável. Embora essa muralha fosse vasta e resistente, ainda havia marcas deixadas por todos os tipos de ataques.
Havia até algumas áreas onde as rachaduras eram particularmente profundas e terríveis. Era óbvio que, na história da cidade imperial e memorial, ela havia passado pelas intermináveis chamas da guerra. Para lutar em uma cidade como esta, era possível que fosse uma guerra entre as Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto. A verdade era que os artistas marciais podiam voar e nenhuma parede comum poderia detê-los, por mais alta que fosse. Mas a muralha desta cidade formava uma enorme barreira de energia no céu, que cobria toda a cidade. O número de pedras solares violetas consumidas a cada ano poderia ser imaginado. Além da proteção da barreira de energia, haviam incontáveis bestas santas e enormes barcos espirituais, assim como navios de batalha específicos para atordoamento se movendo. Estas bestas santas e barcos espirituais tinham que descer à medida que se aproximavam da cidade imperial e memorial, e o artista marcial que os montava tinha que então entrar na cidade. Nos portões da frente desta cidade, havia um esquadrão de guardas em armaduras douradas. Esses guardas estavam todos no reino da transformação divina e havia uma carruagem de guerra divina ao lado deles. Essas carruagens de guerra divinas eram criadas por grandes mestres refinadores. Contanto que alguém colocasse pedras solares violetas e suficientes nelas, elas seriam capazes de exibir um incrível poder destrutivo. Cidade imperial e memorial é aqui que o manual do tirano celestial e o outro tesouro estão escondidos. Li Ming rumou até este local com Mu Qianshou para pegar o pergaminho de jade do manual do tirano celestial, bem como o outro tesouro escondido. Ele achava que esses tesouros deveriam estar enterrados em alguma montanha selvagem ou estéril, ou talvez em algum lugar em um mundo divergente, onde seriam cobertos pela proteção de numerosas formações de matriz. Mas ele nunca imaginou que eles estariam escondidos na maior e mais próspera cidade do grande mundo verdadeiro marcial. Li Ming pensou que isso era estranho. Como poderia haver tesouros escondidos em tal lugar? Isso mesmo, eles estão escondidos aqui mesmo. A situação no passado foi complicada. Alguns tesouros foram armazenados em diferentes áreas. Eu mantive alguns, minha pequena irmã pegou um pouco deles e até minha tia tomou uma parte deles. E uma parte também foi deixada no banco coletor de estrelas da cidade imperial e memorial. O poder que comanda o banco coletor de estrelas é a Terra Santa do verdadeiro Marcial. Ela é exatamente o que você pensa que é, a principal Terra Santa no mundo verdadeiro marcial. É também a Terra Santa fundada pelo grande Lorde Absoluto do mundo verdadeiro marcial. Apenas uma Terra Santa se atreveria a usar o nome de um grande mundo para si mesmo. O banco coletor de estrelas é um lugar extremamente seguro para depositar seus tesouros. Há muitos anciãos supremos do reino dos deuses que escolheriam colocar seus tesouros aqui, e isso levou o banco coletor de estrelas a ter uma reputação muito boa. Eles não roubarão de forma oculta os tesouros de seus convidados. Claro, isso é considerando que não exista nenhum depósito que faria um grande Lorde Absoluto enlouquecer por ele. Assim que Mu Qianshou explicou isso, Li Ming de repente entendeu. Um banco que era apoiado por um grande Lorde Absoluto era realmente um lugar seguro para guardar tesouros. A única exceção seria se a Terra Santa do verdadeiro Marcial fosse exterminada. Caso contrário, as coisas que estavam depositadas no banco coletor de estrelas estariam seguras. Você está dizendo que o pergaminho de jade e o tesouro foram armazenados aqui por 50.000 anos? Li Ming achou isso difícil de entender. Ele só viveu por um total de 30 anos. Mas para uma potência no reino Lorde Absoluto, 50.000 anos não eram nada. Sim, 50.000 anos. Eu nunca pensei que no reino dos deuses existiria tal meio para armazenar tesouros. Um banco não é muito diferente de como é feito no mundo mortal. É claro que esta cidade imperial e memorial não tem apenas bancos, elas também têm casas de penhores e todo tipo de outros negócios que vendem incontáveis tipos de tesouros. Existem artefatos santos e até artefatos espirituais sendo vendidos. Existem até mesmo pavilhões de pílulas que vendem pílulas de grau terra e celestial, mas esse tipo de coisa só se pode sonhar, elas são muito difíceis de comprar. Eu até ouvi dizer que, no passado, houve uma pílula divina transcendente leiloada na cidade imperial e memorial.
Aquele leilão reuniu mais de uma centena de potências do Reino Lorde Absoluto no Reino dos Deuses, bem como os governantes de incontáveis terras santas. Era até mesmo dito que haviam 20 grandes lordes absolutos entre eles. No final, essa pílula divina transcendente foi comprada por um grande lorde absoluto, mas o preço que ele pagou foi mantido em segredo para que ninguém descobrisse. O que? Li Ming ficou atordoado. Uma pílula divina transcendente era algo no mesmo nível que um poder divino transcendente. Como essas pílulas eram tesouros de uso único, elas não eram tão valiosas quanto um pergaminho com um poder divino transcendente. Mas essas eram pílulas que poderiam potencialmente salvar a vida de um grande lorde absoluto, então eram tesouros realmente inestimáveis. Até uma pílula divina transcendente foi vendida. Isso é algo que precisaria ser refinado por um império. Não, existem muitos impérios que não praticam alquimia. Pelo contrário, há alguns lordes absolutos de ponta que têm conhecimentos extraordinários relacionados à alquimia e, portanto, têm a capacidade de refinar as pílulas divinas transcendentes. O grande mundo verdadeiro marcial é o centro comercial mais movimentado dos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses. Há uma enorme quantidade de artistas marciais de todo o reino dos deuses que vêm aqui para vender e comercializar seus produtos, e isso inclui até os grandes lordes absolutos. Enquanto os dois falavam, eles chegaram aos portões da cidade imperial imemorial. Os dois portões da cidade tinham milhares de pés de altura e a aura exalada por eles era grande e imponente. Havia um fluxo maciço de pessoas passando pelos portões. Um grande número delas estava no reino Mar Divino, no reino da transformação divina e até mesmo no reino Lorde Divino. Esta era uma cidade de artistas marciais. Li Ming ficou levemente surpreso. Ele não achou estranho que houvessem tantas potências aqui, mas quando ele entrou, descobriu que havia muitos jovens. Além disso, cada um deles tinha uma base sólida e um talento incrível. Todas essas pessoas seriam pelo menos discípulos de núcleo de uma terra santa comum. E ainda assim havia muitos deles aqui, eram estes os discípulos da terra santa do verdadeiro Marcial. Li Ming não pensou muito ao pagar a taxa de entrada. Na cidade imperial imemorial, era preciso pagar 10.000 pedras solares violetas para entrar se a pessoa não possuísse uma residência permanente no interior. Esse tipo de riqueza faria com que a grande maioria dos artistas marciais do reino Mar Divino recuassem apavorados e não se atrevessem a aproximar-se desta cidade. Tinha que se entender que no passado, quando Li Ming estava no Palácio Grito da Fênix e tinha entrado no pavilhão de artefatos santos para escolher um tesouro, ele foi capaz de conseguir pagando o equivalente a milhares de pedras solares violetas. E esse era um valor que muitos discípulos nas etapas da destruição da vida e do reino Mar Divino tinham que salvar diligentemente. É claro que esse valor era apenas uma gota no mar para Li Ming. Sem mencionar os tesouros que Mu Qianshui deixou no banco coletor de estrelas, mas apenas a riqueza que ele obteve que matou os discípulos gênios da montanha da alma estilhaçada e do clã do osso oculto chegou a um total de 150 bilhões de pedras solares violetas. Esse tipo de capital era composto por pedras solares violetas, cristais solares violetas e outros materiais. Mu Shuitian ajudou Li Ming a transformar tudo isso para cristais solares violetas usando suas conexões. Agora, o atual Li Ming era ridiculamente rico. O banco coletor de estrelas está aqui. Li Ming parou em frente a um magnífico edifício. No topo deste prédio havia uma tabuleta com as palavras Banco Coletor de Estrelas, escrito em grandes caracteres vermelhos e dourados. Cada uma dessas palavras continha flutuações leves com base nas leis do metal. Ao entrar no Banco Coletor de Estrelas, alguém entraria em um espaço diferente. O espaço interior era dezenas de vezes maior que o exterior e podia-se até voar. Este também era uma questão razoável. Afinal, a cidade imperial imemorial era a sede de duas terras santas com o poder de um lorde absoluto. Além disso, havia também muitas terras santas quase neste nível ou de nível superior que haviam estabelecido uma base aqui. Isso fez com que a cidade imperial imemorial tivesse um custo ridiculamente inflacionado para comprar propriedades.
Assim, haviam muitos edifícios aqui que teriam sua própria dimensão menor, construída para expandir e aproveitar ao máximo do espaço limitado. Assim que Li Ming entrou no banco coletor de estrelas, ele viu um grupo de jovens artistas marciais. Essas pessoas tinham cultivos no nível intermediário ou avançado do Reino Mar Divino e pareciam ter entre 30 e 40 anos de idade. Eles estavam todos alegres e animados. E atrás deles existiam vários anciãos agindo como mordomos. Esses anciãos estavam cada um no nível avançado do Reino Lorde Divino. Tal potência poderia ser um grande ancião na Ilha Serenã. Mas seguindo atrás desses jovens, eles eram apenas mordomos. Tantos personagens marcantes. Eu caminhei apenas essa distância e ainda assim encontrei incontáveis gênios. Esta cidade imperial e memorial é verdadeiramente excitante.